Nossa meditação na Palavra de Deus nesta manhã está no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Quero convidar todos para, encontrando aí, se colocarem em pé para nós fazermos a leitura a partir do versículo 19. Então nós vamos ler primeiro uma parte deste trecho e no decorrer da ministração vamos concluir a leitura. Então a primeira parte vai do versículo 19 até o versículo 24. Tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Vamos orar. Pai Celestial, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, ela penetra até aquelas partes mais profundas do nosso ser e opera ali o que só ela pode operar, pois é poderosa, é transformadora. Nesta manhã nós pedimos para que o Senhor vivifique a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor destrave os nossos ouvidos, que o Senhor prepare o nosso coração, para que nós recebamos a Tua palavra, com essa boa semente que ela é, e que em nós ela produza frutos para a glória do Teu nome. Dependemos de Ti, ó Espírito Santo de Deus, para compreender, além da letra, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da nossa mensagem nesta manhã, baseado neste texto que acabamos de ler e também nos versículos que vão até o final do capítulo, é o seguinte: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Gostaria de convidar você que está aqui e aquele que também seguir através da internet, que repita conosco este tema: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Muito bem. Às vezes nós ouvimos, ou quem sabe fazemos, perguntas assim: se Deus tem o controle de todas as coisas, o que eu posso fazer? Qual é a minha responsabilidade? Se é Ele quem vai decidir, se Ele é soberano, é aquele que decide todas as coisas, que responsabilidade nós temos? Nós temos caminhado nestes meses do ano em que estamos, 2025, na carta de Paulo aos Romanos. Esta é uma carta profunda, cheia de doutrinas que embasam, que fundamentam a nossa fé e prática. E Paulo foi usado pelo Espírito Santo, como os demais escritores de toda a Bíblia, para explanar o que Jesus ensinou de uma forma tão tremenda e aplicar às nossas vidas. E é oportuna demais. Cada trecho de toda a palavra de Deus é oportuno para aquele momento que nós estamos vivendo. Romanos começa falando da seriedade do pecado e falando que todos pecaram e carecem, estão sem
destituídos estão da glória de Deus. Vimos a libertação que Deus oferece em Cristo Jesus do poder do pecado. E o pecado não tem domínio mais sobre aquele que se entrega ao Senhor e que daí está em paz com Deus, mediante a fé, pela graça, pela fé em Jesus Cristo. São ensinos preciosos, é o cerne da fé cristã, do Evangelho, a solução de Deus para nós, pecadores, irremediavelmente perdidos nós estávamos. Não poderíamos, ninguém poderia jamais se salvar sozinho, se libertar de algum vício, de alguma situação, sozinho, de alguma mágoa, sozinho. Ninguém de nós poderia. Mas Deus providenciou tudo isso em Jesus Cristo. Isso é o conteúdo da palavra de Deus, o conteúdo da carta aos Romanos. Vimos no capítulo 7 o Kiko ministrando sobre aquela batalha interior, o homem sem Deus. E no domingo passado vimos aquela pérola preciosa sobre a ação do Espírito Santo em nós, capítulo 8, tremendo da carta aos Romanos. E agora nós vamos encontrar 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11, como se estivessem numa cápsula, dentro de um parênteses. Esses 3 capítulos vão falar sobre a relação entre Deus e o povo de Israel e nós, no passado, no presente e no futuro. E depois vamos para os capítulos finais de Romanos, com a graça de Deus, que são preciosamente práticos, do tipo assim: sim, diante de tudo isso, o que eu devo fazer? Qual deve ser a minha conduta, o meu procedimento? Está tudo aqui, de maneira clara e explícita, muito clara. Agora, nós vamos meditar numa parte do capítulo 9, que fala sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Então, aqui neste trecho, estão 3 verdades tremendas sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A primeira verdade é que Deus é soberano em seus propósitos, em suas metas, seus objetivos. Deus é soberano. Ele não faz uma conversazinha conosco para perguntar o que a gente acha, qual é a nossa ideia. Não, Ele tem os propósitos dele perfeitos e Ele é soberano, ele é autoridade suficiente para estabelecer os seus propósitos. Isso está nesses versículos que nós acabamos de ler, do 19 até o 24. E o apóstolo Paulo começa fazendo uma coisa interessante, colocando cada um no seu lugar. Você já viu uma pessoa que sai do seu lugar e de maneira petulante, atrevida até, começa a falar coisas que não cabe a ela falar? Então, Paulo aqui coloca cada um no seu lugar. Ele começa dizendo assim: tu, porém, me dirás. Você vai falar para mim assim: do que Deus pode se queixar? Se Ele é soberano, vai acontecer tudo, vai acontecer como Ele quer. Aí Paulo já dá a resposta imediatamente: quem é você para discutir com Deus? Então, olhe-se no espelho e diga para você mesmo assim: quem sou eu para discutir com o soberano Deus? E Paulo dá um exemplo bem claro aqui, que nós lemos. Não tem o exemplo do oleiro com o barro. E ele pergunta: o oleiro não tem o direito de pegar um pedaço de barro e fazer um vaso, uma panela, um copo, uma coisa, conforme ele quer? Tem, porque o oleiro é ele, o barro é só barro. E aí Paulo faz uma pergunta: o vaso feito tem o direito de olhar para o oleiro e falar assim: por que você me fez com essa alça? Por que você me fez com uma alça desse tamanho? Por que você me fez
com 2 alças? O oleiro faz isso? O barro faz isso? O vaso faz isso? Não. Óbvio que não. Então Paulo nos coloca no nosso lugar. Não cabe a nós discutirmos com Deus. E aqui ele faz no versículo 22 até o 24, todos esses 3 versículos aí, não tem ponto, é uma sentença só, coisa bem própria de Paulo, né? Então Paulo aqui nestes 3 versículos, ele faz uma pergunta: o que a gente vai dizer sobre a atitude de Deus tolerar as coisas, as pessoas más? Como é que a gente diz? Você já perguntou isso? Já se perguntou? Às vezes não temos a ousadia, a coragem de verbalizar isso, de falar, mas a gente pensa, por que Deus deixa essa pessoa fazer tudo isso de errado? E essa pessoa continua, parece que por cima, né, na crista da onda, por cima de tudo, e fazendo o que está fazendo. Por que Deus não dá um tombo nessa pessoa? Já se perguntou assim? Com certeza. Como é que Deus permite que tal e tal coisa aconteça? Será que Deus não está vendo essa injustiça aqui? Já se perguntou isso? Pois olha, aqui está a resposta para essa pergunta. E a resposta é porque Deus é amor, ama tanto aqueles que vão escolher a Ele, que Deus permite, Deus está esperando o tempo certo para agir. Porque se Ele agir agora, Ele mata o mal, mas Ele mata o bom também junto. O bom vai junto. Lembra da parábola do joio que Jesus contou? Está lá em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, Jesus contou uma parábola que tem tudo a ver com esse trecho aqui. Um homem semeou boa semente no seu campo, e veio um inimigo e semeou joio. E aí as 2 coisas cresceram, o trigo semeado e o joio, e eles se parecem. E aí os servos do dono do terreno falaram: quer que a gente vá arrancar o joio? O dono falou: não arranque, deixa crescer junto, porque se você arrancar o joio agora, você vai arrancar também o trigo. Então espera, vai chegar uma hora que os anjos vêm, vão recolher o joio e jogar no fogo, e o trigo para o celeiro de Deus. É isso aqui. Por que Deus tolera? Sendo Ele soberano, seria fácil para Ele, num piscar de olhos, acabar com toda a injustiça do mundo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Ele poderia acabar num instantinho com todas as injustiças, mas a gente iria certamente muito bom, muito dos trigos de Deus iriam rolar junto. Então Deus espera. Por isso, aqui neste ponto, Deus é soberano nos seus propósitos. Eu tenho 2 palavrinhas para ministrar ao seu coração. Uma é desafio e a outra é uma chave. Eu quero te propor um desafio em nome de Deus, em nome de Jesus. O desafio é o seguinte: confiar na soberania de Deus, mesmo que você não entenda os caminhos de Deus. Ouça o que o profeta Isaías diz, Deus falando através de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui está um desafio: creia, confie na soberania de Deus, mesmo que você não esteja entendendo o momento em que está vivendo e as situações pelas quais você está passando. Creia que Deus tem um propósito que está acima do nosso entendimento, dos nossos pensamentos. Confie em Deus.
Aceita esse desafio? Agora, qual é a chave para que a gente entenda que isso é verdade? Qual que é uma chave para nós entendermos e sossegarmos o coração? A chave está aqui em Romanos capítulo 12, dê umas 2 folhadas e você vai encontrar ali o capítulo 12, versículo 2, o finalzinho do versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus vamos repetir essas 3 qualidades da vontade de Deus: boa, agradável e perfeita. Você confia nisso? Essa é a chave para você descansar o seu coração. Por que Deus permite isso? Por que Deus não faz logo tal coisa? Calma, espere, confie na soberania de Deus, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Não vai ter erro nenhum. Nenhum erro há em uma vontade boa, agradável, gostosa, prazerosa, perfeita. Essa é a vontade de Deus. E Ele é soberano e poderoso para cumprir todas as coisas. Então, vamos para o segundo ponto, a segunda verdade que nós encontramos nessa passagem de Romanos capítulo 9. A segunda verdade é: a responsabilidade do homem é a sua resposta a Deus. Qual é a nossa responsabilidade? A resposta que vamos dar a Deus. Deus tem uma proposta. Qual é a nossa resposta? Vamos ler mais um trecho aqui. Capítulo 9, nós lemos até o 24, agora vamos ler os versículos 25 até o 29. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós sois meu povo, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Esta passagem fala de 2 povos: os judeus, os de Israel, tão falado nos nossos dias, né? E os não judeus, que a Bíblia chama de gentios. Somos nós. Nós não somos judeus por descendência física. Pode ser que alguém nem saiba e tenha uma descendência aí com Abraão, né? O pai da nação judaica, de todos os de fala árabe. Mas, pelo que nós sabemos, pelo menos eu, pelo que sei sobre mim, né, não tenho essa descendência. Sou, então, gentia, ou seja, estrangeira ao povo de Israel. Porém, tenho em Cristo Jesus a mesma oportunidade, a mesma proposta que é feita a Israel, é feita a nós. Qual é a proposta? Salvação em Jesus. Perdão para os pecados, anular os pecados, identidade nova, filho do Deus vivo. Precisamos de coisas melhores e maiores do que essa. Temos a mesma oportunidade, porque Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não tem alguém que lhe seja o preferido e aquele ali ele menospreza. Aí alguém lendo ali todo o capítulo 9, como os irmãos devem ter lido, é o nosso trecho de hoje, né? Vão encontrar algumas situações que têm causado um nó na cabeça de muitas pessoas. Por exemplo, por que Deus escolheu entre dois irmãos gêmeos, escolheu um e aborreceu o outro? Você entende isso? Você compreende isso? Então, que Deus é esse que vai escolher um e não escolher o outro? Aí a chave para você compreender, não esqueça, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não há erro em Deus. Essa é uma chave, você tem que usá-la para compreender todas as coisas que estão aqui. E o desafio, você confiar na soberania de Deus. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú, que eram os dois irmãos? Por quê? Porque Jacó escolheu a Deus. Só que Deus se antecipa, porque Deus não é igual a gente que está limitado ao tempo. Deus é atemporal, Ele está acima de tudo, Ele é soberano. Então Ele sabia que o Jacó ia dar valor, ia priorizar as coisas de Deus. E ele priorizou tanto que ele usou, porque ele era ignorante na época, quanto às coisas de Deus e quanto a Deus. Então ele usou meios ilícitos para conseguir aquilo que ele sabia que era o que tinha valor, a bênção de Deus, através do seu pai. Então ele enganou o irmão dele, e o irmão dele, por sua vez, nem deu valor, menosprezou aquilo que tinha valor. Hoje o quadro da humanidade qual é? O que a humanidade está fazendo? Desprezando as coisas de Deus. Mas você está aqui porque você está priorizando as coisas de Deus. Você tem ouvido a palavra, buscado a Deus, permanecido fiel nas lutas que tem passado, barbaridades que têm acontecido na vida de alguns que a gente sabe aqui. Por que você tem permanecido? Porque você tem priorizado as coisas de Deus. Então Deus escolheu você. Por que você está escolhendo a Ele? Por isso que Deus escolheu a Jacó. Não é que Deus se alegrou com o desprezo de Esaú. A Bíblia diz que a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, é que todos cheguem ao arrependimento. Todos. No planeta Terra. Não é todos os brasileiros, todos os paranaenses. Todos, todo ser humano, Deus deseja que se arrependa. Mas eu pergunto, e você pergunta, a pessoa quer se arrepender? Recentemente alguém que está presente aqui nesta sala agora, contando para mim, disse que a pessoa disse para ela: eu estou errado, estou fazendo coisa errada, eu quero continuar fazendo isso. Deus sabe disso? Sabe, claro que sabe, Ele é onisciente. Deus se alegra? Não. Deus ama essa pessoa? Ama. Mas essa pessoa foi criada, como eu e você, livres para decidir. Você não é um robô, você foi feito livre para decidir. Então você tem uma responsabilidade de dar uma resposta. Aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo usa o exemplo citado por Oséias, o profeta lá do Velho Testamento. Uma vida linda, maravilhosa de Oséias. Deus falou, entregou a mensagem através da própria vida de Oséias. E Deus mandou que ele desse nomes terríveis para os seus 3 filhos. Por quê? Porque Deus reverteu esses nomes depois, para ensinar, para dar uma lição prática, de que Deus transforma, Deus pode transformar aquele que vem a Ele, dar um novo coração, uma nova maneira de pensar, um novo agir, uma nova boca para falar coisas
boas, palavras certas. Muda o vocabulário, porque muda o coração. Muda as atitudes. Muda os valores, porque a gente vê que aquilo que eu amava tanto não vale nada, só me prejudica. E aquilo que antes eu considerava absurdo é exatamente isso que é prioridade e é certo. Só Deus pode fazer isso. Mas você continua sendo livre para dizer eu quero, ou dizer eu não quero. Então a responsabilidade é essa. Quero ainda fazer uma ilustração que já fiz muitas vezes. Uma porção de barro num prato e uma porção de manteiga no outro prato. E esses dois pratos são colocados à luz do sol. Sol como hoje temos, né? Forte, brilhante. E deixamos ali esses dois pratos por 1 hora, 2 horas. Depois nós vamos lá ver o que aconteceu. A manteiga derreteu e o barro endureceu. É o mesmo sol, é a mesma intensidade, o mesmo calor, a diferença está nas substâncias. Então, Deus é o mesmo, amando, iluminando, esclarecendo a todos. Um se quebranta e aceita, e o outro se endurece e diz, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E aí, então, Deus escolhe esse que aceitou e rejeita aquele. Por quê? Porque aquele rejeitou. E Deus sabia que ele ia rejeitar. A palavra de Deus é clara. Vamos caminhar para a última verdade aqui que vamos ver nesse trecho. Ela está nos versículos 30 a 33. E essa verdade é: a salvação é de graça e pela fé. Aliás, toda a carta de Paulo aos Romanos tem esse tema, a justificação pela fé, e não pelas coisas que a gente faz, pela fé. Vamos ler os versículos 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios, já sabemos, né? Os não-judeus, nós, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Que coisa tremenda! Os gentios, os estrangeiros, os que não receberam, não eram daquela linhagem abençoada e abençoadora de Abraão, esses que creram em Jesus, alcançaram a justificação, porque creram. Não é porque eram brasileiros, ou porque eram pobrezinhos, ou porque eram africanos, ou porque eram japoneses, ou porque eram o quê? Ricos, pobres, doentes, saudáveis. Não, porque creram em Jesus. E os que eram da família de Abraão, os que receberam a palavra escrita, os que receberam as promessas, os que receberam o mandado para serem luz para todas as nações e bênção para todas as nações, esses não alcançaram, porque não creram. Mas os que creram, sejam judeus ou não judeus, alcançaram. Por quê? Porque creram. A mesma pedra, que é pedra angular, preciosa, a principal, a pedra fundamental, aquela que dá sustentação para o edifício, aquela que vai dar o alinhamento para o edifício, ela
ela pode ser também a pedra de tropeço para quem não crê, para quem acha que precisa fazer obras e conseguir a sua própria salvação. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus fez a dele, eu faço a minha parte. Uma vez perguntaram para Jesus assim: o que a gente faz para fazer as obras de Deus? Aí qual foi a resposta que Jesus deu? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que foi enviado por ele, que vocês creiam. A obra de Deus é crer. Aquele que crê, diz aqui, não será confundido, não será desapontado, não será envergonhado, não vai ser desiludido, não vai ser frustrado, não vai ser confundido. Este mundo é um mundo de confusão, de caos. Há um caos que reina entre as pessoas, uma confusão. Para começar, ninguém nem sabe aí no mundo o que é verdade e o que é mentira. E aí vão pesquisar e pesquisam uma coisa e pensam, agora é verdade. Vai ver, é mentira, é engano, é trapaça. Este mundo é o mundo da confusão, mas aquele que crê em Cristo Jesus não será confundido. Tem discernimento e sabe, porque anda no Espírito de Jesus. E a resposta, única responsabilidade nossa, diante da soberania de Deus, é essa resposta: sim, eu quero Jesus, Ele vai ser a minha pedra angular, a minha rocha de sustentação, aonde eu vou edificar a minha vida. Ou a resposta é: não, eu vou fazer do meu jeito, então ele se torna a pedra de tropeço. Aí, em vez dele ser sustentação, a pessoa vai cair, desmoronar, desabar, porque tropeça na simplicidade e na bênção que Jesus oferece a todos, indiscriminadamente. Qual é o desafio que esta palavra traz para nós? Confiar na soberania de Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E qual é a chave para nós compreendermos? Acreditar que a vontade soberana de Deus é boa, agradável e perfeita. E que você, nesta manhã, neste momento, tenha a oportunidade, está tendo a oportunidade de dizer: Jesus, eu te quero. Eu quero mais, como nós cantamos há pouco. Seja a minha pedra angular, aquilo que tu és, a pedra de sustentação. A minha vida depende da sua. Eu quero construir tudo sobre os teus princípios eternos, perfeitos, sobre os teus ensinamentos. Ou então você vai dizer: deixa comigo que eu vou viver do meu jeito, eu vou continuar, vou fazer o melhor que eu posso e vou conseguir. E você vai tropeçar e cair. Qual será, nesta manhã, a sua resposta? Você quer confiar? E aquele que confia, Deus dá um descanso tão tremendo, sabe? Mesmo que a gente não compreenda o que está acontecendo agora, nós damos um voto de confiança àquele que é totalmente confiável, Deus, e sabemos que vai dar certo. Ele sabe o que está fazendo, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. E ele disse outra vez: ele é que sabe que pensamentos ele tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Sabe aquela satisfação profunda, verdadeira, sólida? A gente encontra depois que se entrega para Jesus Cristo. E a gente chega a uma conclusão: era isso que eu procurava.
E é isso que eu quero. E é isso que eu não vou largar nunca. Jacó fez de maneira errada para conseguir a bênção. Mas não pense que o fim justifica os meios, que Deus deixou por isso mesmo. Não, Deus amou a Jacó, Deus amou aquela vida que priorizava ele, mas Deus tratou com ele. Deus tratou, curou o coração dele, e ele se transformou de enganador para príncipe com Deus. Deus vê o nosso coração, Ele sabe o que você tem priorizado, e Ele quer escolher você. Quantos querem ser escolhidos por Deus nesta manhã? Quantos querem? Levante a sua mão. Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua resposta seja ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, seja